Em Mateus, capítulo 4, do versículo 17 até o 22, nós lemos: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes, e chamando-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. As palavras de Jesus a Pedro e André foram estas palavras que nós selecionamos, apenas o versículo 19, quando ele diz: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essas palavras é que deram origem ao tema deste nosso encontro no dia de hoje. Pescadores de peixes, eles já eram. Agora deveriam pescar homem e seguir a Jesus. Lucas acrescenta alguns detalhes quando fala dessa passagem, desse evento. E Lucas também narra e disse em Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Então nós vemos aqui o mesmo registro do convite de Jesus. Após uma pesca com peixes suficiente para quase afundar o barco, como diz no contexto, Jesus fez esse convite. Não temas, daqui por diante você será pescador de homens. Em quem se aplica esta fala de Jesus? Será que só André e Pedro era para ser pescador de homens? Ou será que era só para os apóstolos? Ou então, para quem era? Para todos os cristãos? Pescar homens para o reino é evangelizar, pregar o evangelho. Veja esta passagem da grande comissão. Quando Jesus, aproximando-se, isso após a sua ressurreição, ele falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, todos os cristãos deveriam ser pescadores de homens. Todos os cristãos deveriam evangelizar. Todos os cristãos deveriam ganhar almas para o reino de Deus. Todos os cristãos são pescadores de almas. Jesus usa uma figura de linguagem
quando fala do pescador. Assim como ele fala do semeador que saiu a semear. Jesus usava figuras de linguagem para tornar seus ensinamentos mais práticos e mais fáceis de entender. Ele não estava falando aqui de pegar peixes do mar, mas tirar homens do pecado e da morte, colocando-os na grande rede de Deus. Anunciar as boas novas, propagar a palavra de Cristo, levar almas a Cristo, pregar o reino de Deus. Esse é o significado de várias figuras de linguagem de Jesus registradas no Novo Testamento. Nós estamos semeando a palavra de Deus. Estamos sendo pescadores fiéis? Estamos evangelizando? O importante é a evangelização. Algumas pessoas não acham que é trabalho de todos os cristãos, que todos os irmãos e irmãs devem tentar evangelizar as pessoas. A doutrina do sacerdócio cristão, para algumas pessoas, é apenas uma teoria. Você lembra desta passagem de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? O apóstolo Pedro diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos somos sacerdotes. Não apenas o pastor, o diácono ou o evangelista, mas todos os membros do corpo de Cristo ministram a Deus e ministram para Deus. A falta de entendimento dessa doutrina tem levado muitas igrejas a serem púlpito-cêntricas. Quer dizer, ficam centradas no púlpito, se concentram no púlpito, no prédio onde ocorrem as reuniões, os cultos, e acham que só de lá é que deve partir a pregação do Evangelho. Mas todo cristão é pescador de homens, é pescador de almas. Toda pessoa que não aceitou Cristo ainda é peixe que nós estamos procurando pescar, estamos procurando ganhar. Você é cristão? Então, mãos à obra. Toda pessoa que ainda não se entregou a Cristo é peixe. Portanto, quando Jesus diz: vos farei pescador de homens, ele está falando a respeito da evangelização, da conquista de almas para Cristo. É isso, essa é a necessidade urgente de todo discípulo, de toda a igreja. Como é que um pescador no Evangelho pode ser reconhecido? Como é um pescador de almas no Evangelho de Cristo? Como se conhece um evangelizador? Primeiro, o evangelizador é uma pessoa que tem compaixão pelas almas, que se preocupa com a perdição dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus familiares. Compaixão é ter um sentimento de preocupação em relação ao próximo, em relação aos outros. É ter a mesma compaixão que Deus tem. Deus amou até o extremo. Veja esta passagem que você já deve saber de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Jesus amou, teve tanta compaixão das nossas almas, que ele deu seu único filho por nós, pecadores. Então, o pescador do Evangelho, ele tem que desenvolver essa mesma compaixão pelos perdidos. O pregador do Evangelho, o pescador, ele entende a importância de converter um pecador. É muito importante levar uma pessoa a aceitar Cristo. É muito importante tirar uma pessoa do seu caminho errado. É uma maravilha que pode acontecer quando um pecador se converte. Além de cobrir uma multidão de pecados, é muito gratificante. Veja, em Tiago, que diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É uma maravilha que pode ocorrer quando alguém converte um pecador. É uma maravilha. Além de produzir uma satisfação no evangelizador, uma satisfação muito grande. Outra característica do pescador de almas é que ele usa um equipamento necessário, um bom equipamento que é preparado e feito por Jesus, o Senhor da companhia de pesca. Qual é o principal equipamento de pesca de almas? Quem equipa o evangelizador? Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Isto indica que Jesus iria equipá-los. E como? De que maneira? Como que Jesus nos dá o equipamento para conseguirmos ganhar almas? O equipamento é a palavra de Deus, a palavra dele, baseado na doutrina de Cristo. O pescador de almas procura conhecer bem a palavra para saber aplicar nas necessidades das pessoas que ele evangeliza. Infelizmente, algumas pessoas não se esforçam para compreender bem as Escrituras, para entender as Escrituras, para poder aplicar a palavra na sua pregação, no seu ensino. Como dizem Romanos, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E quando fala aqui de pregação, não fala pregação no púlpito, fala pregação de pessoa para pessoa. O bom pescador é um adulto espiritual que conhece as Escrituras e que sabe usar as Escrituras para convencer e converter os seus ouvintes, seus amigos. Como é explicado em Hebreus capítulo 5, tem alguns cristãos que continuam como criancinhas, alguns que foram convertidos há muito tempo, mas são bebês espiritual. Diz aquela passagem: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. E continua: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quanto mais você cresce
no conhecimento da palavra, quanto mais adulto, espiritualmente falando, você se torna, mais possibilidade você tem de ser eficiente na sua pescaria de homens. O pescador de homens tem outra característica, que é a capacidade de aprender com o exemplo de outros irmãos que são ganhadores de almas. Nós podemos observar esses irmãos que são ganhadores de almas. Entre nós, sempre tem pessoas que são evangelizadores. Você deve conhecer pessoas que são verdadeiros pescadores de almas. São aqueles que conseguem um bom resultado. Procure observar esses irmãos. Converse com eles, aprenda com eles. Na Bíblia nós temos um exemplo de uma mulher, a mulher samaritana. Lembra? Estava lá no poço pegando água e Jesus teve um contato com ela e Jesus pregou para ela, Jesus a ensinou. E ela encontrou Jesus e ficou com o coração transbordando. Diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Ela encontrou Jesus e, com o coração transbordando de alegria, deixou seu cântaro e correu para a cidade, proclamando a boa nova. Era uma mulher simples, sem preparo, mas o resultado do seu testemunho foi admirável. O testemunho do cristão pode ser poderoso. Você conta para a pessoa que você está evangelizando o que aconteceu na sua vida depois que você aceitou Cristo. E isso já é uma mensagem poderosa, é um testemunho pessoal. Essa mulher samaritana não era treinada para evangelizar. Ela não fez um curso de teologia. Ela simplesmente foi para a cidade depressa e falou sobre Jesus e o contato que ela teve com ele, que a impressionou. Ela deu um testemunho. E o testemunho é poderoso. Outra coisa, outra característica do pescador de alma é que ele é pescador, ele não fica selecionando quem merece ou não merece ouvir o evangelho. Nós não somos juízes, nós somos pescadores. Nós saímos para pescar. O pescador de almas, ele procura todo tipo de peixe. Igualmente o reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Isso está registrado lá em Mateus 13. O pescador de almas não fica selecionando para quem ele vai dar testemunho. Ele deixa essa tarefa para Deus. Deus é que fará a seleção de quem será salvo ou não. O nosso trabalho é conquistar pessoas para Cristo, converter as pessoas do caminho errado para o reino de Deus. Nós não temos preferência como alguns pescadores que só querem pescar tilápias. Nós vamos atrás de qualquer peixe. O pescador de almas também pesca pelo seu exemplo de vida. Nós devemos ter uma vida exemplar, uma vida que prega, que ensina. Nós devemos dar testemunho pela nossa vida. Lembra-se daquela passagem de Mateus 5, 13 e depois no 14, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O sal é que dá sabor. Você pega 1 quilo de alimento, você não precisa pôr 1 quilo de sal. Uma pitadinha de sal já influencia o sabor de todo o alimento. A mesma coisa a luz.
Você não precisa de 100 lâmpadas para acender, para iluminar uma sala que tem 100 pessoas. Uma lâmpada ilumina. O cristão, ele é o sal e a luz. Ele dá sabor e ilumina. Então, ele tem que ser um exemplo. A sua vida é um testemunho. A sua vida é uma pregação. Muitas pessoas têm sido convertidas mundo afora pelo bom testemunho de alguns cristãos. Outra coisa, que é uma coisa interessante, é que o pescador, ele tem sabedoria e vai pescar onde tem peixes. Nós já falamos do púlpitocentrismo, que acha que para converter uma pessoa, ela precisa ir lá no prédio e ouvir o que o pregador, o que aquele irmão que usa o púlpito está ensinando. Isso é bom, mas pode ser muito mais eficiente o evangelismo pessoal, de pessoa para pessoa. Quando nós estamos no prédio adorando a Deus, nós temos lá uma congregação de pessoas convertidas. São poucos os que estão lá que ainda não foram convertidas. Agora, lá fora, lá no mundo, há muitos pecadores. E é lá que nós temos que ir. Nenhum pescador fica pescando no seu aquário. Pelo contrário, eles vão lá onde os peixes estão. Eles vão lá no mar, no rio, no lago, não na banheira da sua casa ou no seu aquário. Evangelização eficiente ocorre fora do prédio da igreja. Quanto mais irmãos uma congregação tem que pregam lá fora, que pregam no seu trabalho, que pregam na sua vizinhança, que pregam para a sua família, para os seus amigos, mais essa congregação cresce. E nós poderemos aproveitar todas as oportunidades que surgirem nas nossas relações pessoais. Outra característica do pregador ou pescador é que ele tem um senso de obrigação. O apóstolo Paulo sentiu-se movido pelo amor. Ele sentiu-se obrigado a falar da salvação em Cristo Jesus. Veja este texto. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não podia ficar calado, sentado, sabendo que havia um grande número de pessoas precisando de Cristo. E isso está faltando hoje em dia em algumas congregações. Precisamos sentir essa obrigação que pesa sobre nós. Muitos não se sentem obrigados a evangelizar. Muitos irmãos acham que esse não é o trabalho deles. Esse é o trabalho do evangelista. Esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho daquele irmão que foi convertido há muito tempo. Não, todos nós temos que ter esse senso de obrigação, de pregar o evangelho. E Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para pregar o evangelho, para anunciar as coisas dele. Nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa Bíblia e ir em busca do perdido. Veja o que Pedro diz novamente este versículo, mas se vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos sentir o peso dessa obrigação, porque nós fomos adquiridos, nós pertencemos a uma nação santa, a um povo que é propriedade exclusiva de Deus.
Para quê? Ele diz nesse versículo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Outra característica do pescador, ele é um homem de oração. Nós temos que orar. Através da oração, nós podemos obter mais e mais do Espírito Santo em nossas vidas, o que nos habilita para evangelizar. Ora, Jesus falou, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que nos habilita para evangelizar é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, teremos frutos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como é mostrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E assim, pelo Espírito Santo, eu posso me fortalecer para anunciar o Evangelho para os perdidos. Anote num papel o nome das pessoas que você deseja converter. E ore muito por essas pessoas. E vai aproveitando as oportunidades que vão surgindo. Deus vai abrindo portas. Deus vai atendendo o teu pedido. E você vai anunciando o Evangelho para essas pessoas. Conclusão. O cristão deve estar preparado para, esteja onde estiver, pescar almas para o reino de Deus. Talvez você seja tímido, envergonhado, não se sinta capacitado para isso, mas à medida em que você insiste em falar com as pessoas a respeito do reino, você vai perdendo essa timidez. Você vai criando mais coragem. Quanto mais vezes fazemos isso, mais experiência adquirimos. Existe alguém na igreja andando com Deus como resultado do seu ministério? Um homem, uma mulher, um jovem. Existe alguém que foi convertido por sua influência? Se a resposta foi sim, você pode se regozijar. É muito gratificante ter filhos espirituais. Pessoas que aceitaram o caminho de Cristo por nosso trabalho e por nossa influência. Isso é muito gratificante, é muito bom. Reprodução espiritual é o alvo do discípulo. O pescador de Deus, o pescador de homens, ele não desanima, ele não perde o ânimo. E eu vi um ditado entre os pescadores que achei muito interessante, que podemos aplicar até na nossa vida de pregação. Ele diz, pescar sempre, pegar o peixe, talvez, mas desistir, jamais. Portanto, irmãos, não vamos desistir dessa obrigação que nós temos de propagar o Evangelho de Cristo, de pregar o Evangelho de Cristo. Eu me lembro que quando eu me converti, em 1964, havia apenas uma congregação conhecida da Igreja de Cristo no Brasil. Era uma congregação em São Paulo, no bairro chamado Bela Vista, que foi iniciada por um casal de missionários. O primeiro casal de missionários que eu conheci, que veio ao Brasil, chamavam-se Arlie e Alma Smith.
esse casal começou e estabeleceu a primeira congregação em São Paulo. Hoje nós temos 300 congregações. E o meu sonho, o meu desejo, o meu desafio é que em 1 ou 2 anos no máximo nós consigamos passar para 600 congregações e não apenas as 300 que temos atualmente. Que Deus nos abençoe e nos ajude com grande entusiasmo para conquistar almas para Cristo. Deus abençoe todos vocês.